Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais uma passagem maravilhosa. Aliás, duas passagens que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para os nossos corações. E hoje é extremamente importante, porque hoje o nosso Senhor Jesus Cristo vai mostrar para a gente como a gente fortalece a nossa fé. Olha que legal, né? A gente tem trazido todos os vídeos mostrando da importância de fortalecer a nossa fé, né? Aceitando as situações ruins que estão acontecendo como sendo oportunidades para a gente fortalecer a nossa fé, né? Entendendo que o Cristo está ali com a gente, mas a gente entende que as pessoas têm dificuldade, né, na hora da dor ali, do sofrimento, de manter aquela fé, de ter a certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo está com a gente. E a mensagem dele hoje é para a gente, como a gente pode desenvolver essa nossa fé, tá? Vamos lá. A primeira passagem, ela está em Judas, só tem um capítulo, né? Então vamos lá, é o versículo 20. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Olha que mensagem maravilhosa. Ele está falando o seguinte, ó, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé, crescendo na fé, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus. O que ele está falando para a gente? Para a gente crescer na nossa fé, tá? A gente precisa crescer na nossa fé para a gente poder ficar dentro do amor de Deus, tá? A gente ficar, receber o amor de Deus e estar ali envolvido no amor de Deus, tá? Até o momento do nosso Senhor Jesus Cristo voltar e nos conduzir à vida eterna. Que é exatamente tudo que a gente tem conversado. Fortalece a fé, porque aí a gente vai caminhar com o Cristo do nosso lado, não é isso? Até o momento dele chegar, nos arrebatar para que a gente possa viver a vida eterna com o nosso Senhor. É exatamente a mesma coisa. Só que o ponto aqui adicional é o seguinte: como que a gente fortalece essa fé? Como que a gente cresce essa fé? Edificando-se na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Olha que maravilhoso, olha que maravilhoso esse ensinamento. Para a gente fortalecer a nossa fé, a gente precisa orar, dobrar o joelho. As pessoas, elas acreditam assim, para eu melhorar minha fé, Jesus tem que aparecer na minha frente, ou vai ter que acontecer um milagre para eu poder melhorar minha fé. Não, não é isso. Para a tua fé ser fortalecida, você não tem que rezar para Jesus para ele operar um milagre na tua vida e aí você vai acreditar nele. E aí você vai ter uma fé inabalável. Ou então para ele aparecer na tua frente, aí você, não, agora eu vou crer no Cristo 100%. Não é isso. Para você fortalecer a sua fé, você precisa orar. Oração. Então, quanto mais você puder dobrar o seu joelho durante o dia e entrar em conexão com o nosso Senhor, isso vai fortalecer a sua fé. Olha que maravilhoso. Olha que ensinamento maravilhoso que a gente está recebendo hoje do Cristo. E uma passagem, que foi a segunda que ele trouxe, que mostra que é exatamente isso, tá? Foi uma passagem que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe, falou. Vamos lá. Essa passagem está em Marcos, capítulo 9, começa no versículo 14. Vamos lá. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído por um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino:
há quanto tempo isso está acontecendo? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Olha que legal que o pai fala. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que o Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou na casa, aos seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Olha o final. Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Aí olha a ligação com a primeira mensagem, oração, certo? Esse tipo só pode ser expulso através de oração. Quando Jesus percebeu que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, olha o que Jesus fala: ó geração incrédula. Ó geração incrédula. O que ele está dizendo para os discípulos? Vocês não creem, vocês não têm fé. É isso que ele está falando. Ele está mostrando ali que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino porque eles não tinham fé. E aí, olha o outro ponto. O pai, ele pergunta: Jesus, me ajuda na minha fé. E Jesus falou assim: tudo é possível àquele que crê. E aí ele fala: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. E Jesus foi e libertou o menino do espírito. Vocês entendem? A mensagem do Cristo aqui é o seguinte: quando ele fala que esse tipo de espírito ele só pode ser expulso por meio da oração, é porque a oração promove o quê? A fé. Que era o que faltava aos discípulos. A partir do momento que Jesus chegou, é porque Jesus é o próprio Deus. Então, assim, a ele não precisava de fé, ele simplesmente é o próprio Deus. Então, o que aconteceu? Ali naquele momento, ele foi e curou. Ele foi e expulsou o demônio. Mas para todos aqueles que vão expulsar um demônio, que não são Jesus, eles precisam ter o quê? Fé. E para ter fé, como ele bem falou, só pode ser expulso por meio de quê? Oração. Olha que maravilhoso, gente. Olha que maravilhoso. Os discípulos não expulsaram o demônio por falta de fé. E Jesus falou, ele só pode ser expulso por meio de oração. A oração, mais uma vez, a oração é que vai fazer a gente fortalecer a nossa fé. Olha que mensagem maravilhosa que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para a gente, que aprendizado maravilhoso. Então que a gente possa, olha, dobrar o joelho, quanto mais vezes no dia a gente puder, orar ao nosso Senhor Jesus Cristo, estar em comunhão com o nosso Pai, porque quanto mais a gente fizer isso, a gente vai fortalecendo a nossa fé. Cada vez mais, essa fé necessária para ser fortalecida, para a gente poder passar pelos momentos de dificuldade que a gente tem passado e para nos capacitar, para que no momento que o Cristo chegar, nós possamos ir com Ele nas nuvens. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Senhor assim permitir.